A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais um dia. Amém? Eu hoje queria compartilhar com vocês o devocional e tá na Palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 8. São poucos versículos porque é a respeito de uma pequena história que Mateus registra, né, que Jesus viveu, e a gente vai fazer essa leitura hoje no livro de Mateus 8, do verso 28 ao verso 34. É bem rapidinho, tá? Se vocês puderem acompanhar na Bíblia de vocês. Quem não tem a Bíblia física já temos aplicativos para celular, os que facilitam muito a nossa vida, né? Então, de onde nós estivermos, a gente tem acesso à Palavra de Deus. E isso é muito bom, isso é um privilégio. Então, eu convido você a abrir no livro de Mateus, capítulo 8. Na minha versão, a epígrafe, o títulozinho diz assim: A cura de 2 endemoniados. E eu vou ler, tá? Tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Jesus tinha acabado de acalmar uma tempestade e chegou naquele lugar. E foi recebido assim, por 2 endemoniados. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos, que ali naquele lugar em Gadara era permitido, né? Coisa que os judeus não praticavam. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, Jesus disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada dos porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam fugiram, e indo à cidade, aqueles homens que tomavam conta dos porcos, né? Fugiram e indo à cidade divulgaram todas essas coisas que aconteceram aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Pediram a Jesus para sair da cidade. Oh, Deus, como a gente é, né? Mas vamos lá. Eu anotei umas coisas para eu não esquecer, porque isso me falou muito ao meu coração, né? Como somos tão pequenos diante do amor, da grandeza de Deus, né? E aqui Jesus faz algo muito importante. Eu percebo o amor de Deus alcançando esse lugar e essas pessoas através de Jesus. Aqui Jesus nos ensina uma coisa preciosa, que é não negligenciar a vida humana, porque a vida humana tem um grande valor para o nosso Pai. Independente do lugar, da situação em que o ser humano se encontra, Jesus é suficiente para transformar a história de todos nós, inclusive de toda uma cidade, de todo o planeta Terra, de toda a humanidade. E é isso que nós estamos aqui para fazer enquanto estivermos aqui, anunciar esse amor que muda a história de todos nós. É lindo ver como Jesus não perde a oportunidade de encontrar aquele lugar e aquelas pessoas que estavam em sofrimento. Seja qual fosse o motivo, por ignorância ou por idolatria, não importa. Pecadores como todos nós. E Jesus foi lá e se importou e não negligenciou a vida humana. Amém? Vamos lá, eu anotei assim para a gente não esquecer, porque prefiro não confiar na minha memória. Logo no início eles falam, né? Os demônios falam: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, no verso 29. Até os demônios reconhecem quem é Jesus. Eles sabem quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus, Pai eterno.
Criador dos céus e da terra, Deus do universo. Eles sabem quem é Jesus. Eu e você também sabemos. A diferença entre nós e aqueles espíritos malignos é que eles não amam a Deus. Eles não conseguem amar o Pai, não conseguem amar o Filho que revela o Pai para nós, não conseguem obedecer ao Pai, não conseguem ser servos de Jesus, não conseguem buscar ser imitadores de Jesus. A diferença entre nós e eles é que nós temos essa oportunidade. E como é que a gente está valorizando essa oportunidade, né? De poder amar a Deus, sobre tudo, sobre todos, e obedecer, e ter um relacionamento com Ele através do seu Filho, que é o único caminho, a única forma de alcançarmos, reatarmos o nosso relacionamento com o Pai, é através do Filho, é Jesus. Como nós estamos, né, nos colocando na presença de Jesus. Porque se amamos a Deus, obedecemos, né? Eu também anotei sobre como a fúria dos demônios era grande, porque de fato, de verdade, a forma como essas pessoas viviam era terrível, né? Submissos, subjugados, oprimidos pelos espíritos malignos. E não se engane, o objetivo do mal é destruir tudo que Deus amou, tudo que Deus ama. E isso inclui a mim e a você. Projeto de Deus. Somos projetos do Pai. E nós temos um adversário contra as nossas vidas, tentando 24 horas contra nós, para que nós possamos negar a esse amor e viver como esse povo estava vivendo, apático, sem se importar com o próximo. A situação daqueles endemoniados naquela cidade não fazia diferença para aquele povo. A cidade não se preocupava com eles muito provavelmente estavam ali como domésticos da cidade, né? Já estavam acostumados com aquela situação. Quantas vezes a gente vive isso, né? Na nossa vida humana. A gente se acomoda com coisas que não deveríamos. A gente permite coisas que não deveríamos permitir. Mas Jesus foi lá, se importou e encontrou aquelas pessoas e libertou. Então eu também anotei aqui, eles não só reconhecem Jesus, mas eles também estão limitados para agir contra nós, por causa do nome do Filho de Deus, do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus tem todo o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. E é por isso que é no nome de Jesus que nós buscamos viver a nossa vida, porque não temos força, não temos nenhuma autoridade que não nos venha do próprio Jesus. Se temos alguma força, medida de força, alguma forma de lutar contra o mal, é através do poder do nome de Jesus, o Filho de Deus. Eu também anotei aqui acerca da libertação daquelas pessoas, daqueles endemoniados, né? Aquele povo não se alegrou com isso. Eles não receberam como uma boa notícia, né? Não ficaram gratos pelo milagre de Jesus, pela libertação daquelas pessoas. Pelo contrário, ficaram insatisfeitos. E isso, eles ficaram insatisfeitos porque isso revelava para onde eles estavam olhando, né? O olhar deles estava voltado para as coisas materiais, preocupados com dinheiro, lucro financeiro, prejuízos financeiros. O olhar deles era sempre para coisa material. Quantas vezes nós trocamos o nosso maior presente, que é a nossa salvação, a vida eterna, por coisas materiais, por coisas terrenas. E é importante lembrar, gente, que a gente faz essa troca quando a gente não pensa direitinho, né? Porque imagina você botar na balança aí, você trocar algo eterno, real, por algo finito.
algo transitório, passageiro. Se a gente usar um pouquinho da nossa massinha cinzenta, não faz muito sentido. Mas a ilusão das coisas desse mundo é tão forte e poderosa no coração daqueles que ainda não encontraram a Jesus, que ela permite que a gente entre nessa confusão, né? Que a gente não abra os olhos e não perceba a verdade, que as coisas eternas têm maior valor que as coisas terrenas. E é muito triste porque eles não valorizaram o grande presente que aquelas pessoas receberam, né? A libertação daqueles espíritos imundos e a oportunidade que toda uma cidade recebeu quando Jesus se importou e foi lá. Ele deu oportunidade para a cidade inteira viver uma nova vida. A oportunidade da redenção, do perdão dos pecados e de uma nova vida na eternidade com o Pai. Quantas vezes a gente olha para o hoje, para o agora, para o material, para o terreno, para o limitado, fica preso a isso e não consegue enxergar a grandeza do amor de Deus conosco, a grandeza do serviço de Cristo por nós na cruz do Calvário, para trazer a libertação, o perdão, a cura e a salvação para as nossas vidas. E aí, que a gente possa tomar cuidado com o nosso coração no que diz respeito à idolatria, à avareza e à ganância. Na verdade, a gente tem muitas preocupações na Terra porque temos compromissos financeiros, todos nós precisamos de recurso financeiro para viver, mas que a nossa vida não seja guiada por isso, que esse não seja o foco principal. Pelo contrário, que a gente possa viver a alegria de ter, como aprendi por muitos anos com o nosso antigo pastor na igreja de Betânia, que a gente possa colocar a coisa principal no lugar da coisa principal. Amém? Queria compartilhar isso com vocês, fico feliz de poder fazer, né, mesmo de forma limitada, com poucos recursos, mas para mim o que mais importa é que a verdade, né, seja semeada no nosso coração, porque a palavra de Deus nunca é semeada em vão, né? É Ele quem garante o crescimento dessa semente e os frutos, desde que nós tenhamos um coração disposto para receber, sejamos uma terra fértil para essa semente que é a palavra de Deus, né? Eu peço que o Senhor abençoe o resto da nossa semana, que o Espírito Santo de Deus ministre no nosso coração essas palavras, que a gente possa ir mastigando e saboreando, né? Até que o nosso espírito seja alimentado por essa palavra, uma palavra linda que Jesus deixou registrado, Deus deixou registrado aqui na sua palavra, para que nós possamos aprender um pouquinho mais, né, a respeito da eternidade, a respeito do amor, de tudo que Ele tem para nós, né? Então eu desejo que o Espírito Santo de Deus permaneça conosco nessa semana, que nós possamos ser transformados no nosso entendimento cada dia mais. Um passinho de cada vez, mas sem parar. Sem nunca parar. Que a gente possa ir adiante, mesmo com pequenos passos, mas que a gente prossiga em conhecer a Deus e conhecer o seu amor por nós. Porque depois que a gente conhece é impossível, né? É impossível não depender desse amor por todos os nossos dias. Eu quero agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus também por esse vídeo, pela vida de vocês que serão alcançados, assim como eu fui alcançada pelo amor de Deus. Eu creio que muitos serão alcançados por essa palavra que nos traz esperança de um Jesus, de um Pai, né, que enviou seu Filho, que não abre mão de ninguém, que Ele é capaz de ir aos piores lugares e estar com as piores pessoas, né, aos nossos olhos, e trazer vida e vida eterna. Amém? Beijo. Vou ficar por aqui. Fiquem com Deus.